O primeiro ponto, que uma pessoa sem propósito na vida, ela vive assim. Ela vive perdida, ela vive pelas suas emoções, ela vive buscando algo que não é para ela. O segundo ponto, homem afia homem. Olá, Deus abençoe, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem. Eu sou Murilo e eu quero que você analise comigo pontos importantes na vida, no nosso comportamento, e hoje eu quero falar para você das consequências de se viver pela carne, pelas emoções. Deixa eu ler para você uma passagem aqui de Samuel, 2 Samuel 13, olha só. Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Aminon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa da sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Aminon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Aminon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Olha a serpente aqui. Ó. Aminon lhe disse, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aí eu pulo lá para o 15, olha só. Logo depois, Aminon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse, levante-se e saia. Olha só o que é o preço, né? A consequência de se fazer as coisas na carne. O primeiro ponto, que uma pessoa sem propósito na vida, ela vive assim. Ela vive perdida, ela vive pelas suas emoções, ela vive buscando algo que não é para ela. Né? Então nós vemos aqui um rapaz que tinha uma vida abençoada, uma vida próspera, mas ele ficava lá pensando na irmã dele, quando ele deveria ter já tirado essa ideia estúpida da cabeça, porque era irmã dele. Né? Outra coisa, um homem precisa ser admirável. Às vezes esse cara devia ser tão inseguro, né, que ninguém queria ele, né? Uma pessoa que não era admirável, uma pessoa emocional, uma pessoa descontrolada. Então, quando uma pessoa tem uma mente desocupada, ela vai acontecer o quê? Ela vai se envolver com coisas erradas, que foi exatamente o que aconteceu. O segundo ponto que a gente vê aqui, homem afia homem. Então, se nós não temos um círculo de influências, nós não recebemos as influências certas, nós vamos viver sob as influências erradas. Então, se você não trabalha para ter pessoas perto de você, amizades, aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, aquilo que você lê, como aquilo que seja boas influências, você estará num nível baixo. A gente vê muito bem aqui o caráter. Né? O Abinadab não era uma boa influência para o Aminon, mas homem afia homem. Homem afia homem, então era quem ele se identificava, porque se uma pessoa não como diz na palavra, andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo, então se ele não concordasse com as ideias de Abinadab, ele não teria aqui a convivência com ele, e o rapaz estava na casa dele. Então, quando eu tenho amigos ruins, eu vou ter influências ruins. E veja como é que o diabo trabalha. Depois dele ser instigado pelo diabo, o que sobrou foi a aversão. Então, por um momento, Aminon estava assim, doente de paixão pela Tamar. No outro momento, ele tinha nojo da Tamar. Então, esse é o preço de se tomar decisões na carne. E a gente precisa analisar, né? Principalmente os jovens, né? Os casais, né? Os jovens, é natural do ser humano ele querer ter uma pessoa, se acertar, mas às vezes bate aquela dúvida, né? Da pessoa certa. E a pessoa muitas vezes procura, como é que eu vou procurar a pessoa certa? A gente busca por valores, a gente busca por pessoas que têm os mesmos propósitos que você. São propósitos corretos,
da família, da palavra, da seriedade, da santidade. Nós devemos procurar pessoas que compartilham dos mesmos propósitos que nós, não é verdade? Então, propósitos parecidos. E não buscar, muitas vezes o erro de muitas pessoas é querer que as coisas cheguem prontas já. E nós sabemos que a vida, principalmente uma vida a dois, é uma vida de construção. Então, se a pessoa quer um negócio muito pronto, não, quer que já venha perfeito, né? Não vai ter aquela conexão, aquela intimidade, porque é importante ter aquela construção, os dois crescendo juntos, os dois amadurecendo, evoluindo, crescendo em todas as áreas, juntos. Então não busque coisas prontas. Então, em primeiro lugar, um parceiro, uma pessoa que você quer se envolver, ela primeiro precisa compartilhar desses mesmos valores e princípios, essa vontade dos dois crescerem juntos, nos mesmos propósitos. Então não busque uma pessoa para te fazer feliz. O ponto que nós temos que pensar não é assim, eu quero uma pessoa para me fazer feliz. Ninguém pode fazer ninguém feliz. Nós trabalhamos para servir. Você nunca vai fazer alguém feliz se você também não tem o que oferecer. Então, antes de pensar no que o outro tem a me oferecer, eu preciso fazer a pergunta. Pensar no que eu tenho a oferecer ao outro. Então, essa é a pergunta mais importante. Não pense, o que o outro tem para me oferecer? O que você tem para oferecer para o outro? Esse é o ponto importante. Quando nós temos o que agregar. O nosso caráter, a nossa vontade, a nossa determinação em crescer, em avançar. E quando a gente não lida com as coisas naquele momento, é o que a gente já ouviu nos cultos, as coisas vão lidar com você, né? Então as coisas não ficam melhores com o tempo. Nós precisamos acertar, nós precisamos ir corrigindo, ajustando tudo que tem que ser corrigido naquele momento. Porque o casamento, por exemplo, né, é um sacrifício. É um trabalhar de caráter e não é um sacrifício que a gente olha para o lado do fardo, né? Não, mas quando a gente quer um relacionamento que funcione, a gente precisa viver pela palavra. E o viver pela palavra vai exigir sacrifícios, vai exigir que eu vença o orgulho, vai exigir que eu vença aí uma série de complexos, de coisas que eu cresci acreditando em mentiras, né? Então, é sacrifício, é aperfeiçoamento de caráter. Então, por mais que seja complicado, todos nós, quando a gente quer crescer, todos nós crescemos quando nós entramos num relacionamento, quando a gente busca servir ao outro, abençoar a vida do outro, ser bênção na vida do outro, não um peso, um fardo na vida do outro. Então, a nossa mudança, a mudança do homem, a mudança aí do casal, ela inclusive vai refletir na vida dos filhos, através do exemplo, através da autoestima daqueles filhos, através da segurança daqueles filhos. Porque uma casa bagunçada, uma casa de gritaria, uma casa de ameaça, de separação o tempo todo, vai afetar essas crianças, esses filhos. Eles vão ficar inseguros, vão ficar fechados, vão ficar tensos. Por quê? Porque está uma casa insegura. Então não seja uma pessoa que é chata, que é pesada, que reclama de tudo, mas seja uma pessoa otimista, uma pessoa feliz, uma pessoa que decidiu ser feliz, e não porque você está se sentindo feliz, está se sentindo bem, não. Nós decidimos, como diz na palavra, né? Eu aprendi o segredo de estar bem em toda situação. O segredo é viver com um propósito. Então seja grato pelo que você tem, tenha sonhos, tenha a vontade cada vez mais de crescer, sonhos altos, de avançar, de progredir. Então a vida é feita de escolhas. Nós escolhemos ser bênção ou não. Então, levante-se, comprometa-se com algo maior, sirva, pare de esperar a mudança do outro, trabalhe a sua mudança, trabalhe o seu dia a dia, trabalhe o seu caráter, não espere a mudança das pessoas, mas faça todos os dias aquilo que você sabe que deve fazer. Não seja guiado pelas emoções, como a gente leu aqui do Aminon, né? Mas seja guiado pela fé, ok? Se você gostou, eu peço que você coloque aqui um comentário, uma sugestão, uma ideia. Você esteja inscrito no meu canal
que você mande para mais pessoas e que você dê o seu like também. E como nós sempre falamos, homens de verdade mudam o mundo, homens de Deus de verdade mudam o mundo. Então, faça a sua parte, se posicione e cresça em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um abraço.